Abram comigo a palavra de Deus em Hebreus, capítulo 11, versos de 1 a 3. Hebreus 11, versos de 1 a 3. Amém, irmãos e irmãs? Assim diz a santa e bendita palavra de Deus. Ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam, a convicção de fatos que se não veem. Pois pela fé os antigos obtiveram bom testemunho. Pela fé entendemos que foi o universo formado pela palavra de Deus, de maneira que o visível veio a existir das coisas que não aparecem. O tema da nossa mensagem é rompendo em fé. Rompendo em fé. Meu Deus, eis-nos aqui mais uma vez diante do Senhor. Desta feita com o intuito unicamente de ouvirmos a voz do Senhor. Ó Deus, na data de hoje, estamos comemorando mais um ano de existência desta igreja. Nós te agradecemos, porque entendemos que foi o Senhor que a estabeleceu neste bairro, nesta cidade. Dádiva do Senhor, bondade do Senhor. Pedimos, Deus, que tu venhas trazer palavras que possam fazer com que tenhamos cada vez mais convicção e certeza de que tu és conosco, de que tu és o Deus que nos sustenta, que nos acompanha na vida. Fala conosco, meu Deus, em o nome de Jesus. Amém e amém. Rompendo em fé. É o tema da nossa meditação a partir de então. Meus irmãos e minhas irmãs, hoje nós estamos comemorando mais um ano de existência da primeira igreja presbiteriana em Carapicuíba. Tudo começa no ano de 1968. Deste modo, já são 53 anos desta igreja existindo nesta cidade, neste bairro. Uma história que envolve, que abarca servos e servas de Deus do passado e do presente. Pessoas de ontem e de hoje. Gente que esteve aqui há 30 anos atrás, há 20 anos atrás, há 50 anos atrás. Gente que está aqui há 10 anos, há 20 anos, há 30 anos. Pessoas que, tanto no passado quanto no presente, entenderam que na caminhada cristã é preciso viver rompendo em fé. Se nós observarmos os versos de 1 a 39 do capítulo 11 da Epístola aos Hebreus, nós vamos perceber que há uma demonstração, tendo em vista personagens do passado, precisamente do Antigo Testamento, vivendo, rompendo em fé. Servos e servas de Deus que haviam vivido nesta existência, nesta vida, rompendo em fé. O meu recado a você, membro desta igreja, nesta noite, tendo em vista
que nós estamos comemorando mais um ano de existência da mesma? Continuem, continuem em o nome de Jesus, vivendo, rompendo em fé, transitando pelas estradas desta vida, em ambiências distintas, rompendo em fé. Surge aqui uma pergunta. Mas o que significa vivermos rompendo em fé, de acordo com os versos de 1 a 3 do capítulo 11 da Epístola aos Hebreus? Prestem atenção. Em primeiro lugar, significa vivermos tendo a convicção, a certeza da existência de algo que não podemos enxergar, isto é, de Deus, que nós não podemos ver, que nós não podemos tocar, que nós não podemos experimentar substancialmente, já que o mesmo não é passivo de observação, de toque. É o que diz a parte B do verso 1. Observem comigo. O verso 1 começa dizendo: a fé é a certeza, é a convicção, parte B, de fatos que não vemos. Que se não veem. Eu entendo aqui que o autor está dizendo o seguinte: viver rompendo em fé, nesta vida, é viver entendendo que Deus existe. É ter esta convicção. É ter esta certeza. Nós não podemos ver, nós não podemos enxergar, nós não podemos tocar em Deus. Mas nós somos chamados, exortados, convidados a crermos na existência de Deus, mesmo não tendo-nos a capacidade intelectual, racional, de atestarmos a sua existência. Convicção, certeza. Vocês sabem que nós vivemos em um contexto social onde há indivíduos, em nome da ciência, dizendo que Deus não existe. A partir do século XVIII, houve um movimento intelectual que surgiu no Ocidente com o propósito de dizer que Deus não existe. Isto porque, diziam, Deus não pode ser estudado, observado. Um homem chamado Immanuel Kant criou uma filosofia chamada agnosticismo, onde o mesmo passou a ensinar que nós não podemos dizer que Deus existe, porque Deus não é passivo de observação, de estudo. Há um entendimento entre os intelectuais ateísticos, isto é, que não subscrevem a existência de Deus, de que Deus não existe, em nome da ciência. No século XIX, surgiu um homem chamado Nietzsche, que disse que Deus estava morto. Do século XVIII em diante, passou a existir no Ocidente um movimento encabeçado por intelectuais, por catedráticos, cativos a academias, a faculdades, com o propósito de dizer que quem crê na existência de Deus, em outras palavras, é um idiota. Nós devemos, de acordo com o verso 1, em sua parte B, viver rompendo em fé. Primeira Igreja Presbiteriana em Carapicuíba, tendo-nos a certeza, a convicção de que Deus existe, mesmo nós não tendo-nos condições, como diz, de atestar, de experimentar Deus substancialmente, fisicamente. Meus irmãos, é preciso que venhamos a continuar caminhando nesta vida, tendo-nos convicção. E a palavra certeza aqui
do verso 1 significa algo que não é passivo de questionamentos, de dúvidas. Portanto, a ideia é de alguém que caminha na vida em nome de Deus, convivendo com ideias que dizem que Deus não existe, com a convicção, com a certeza de que Deus existe. Talvez você que me ouve neste momento, em algum momento em sua vida, passou a questionar a existência de Deus, a partir da ideia que passou a permear a sua mente, que passou a dizer o seguinte: mas eu não posso tocar, eu não posso pegar, eu não posso ver Deus, como continuar crendo que o mesmo existe? Hoje, existe um homem que tem propalado a ideia na descrença de Deus, um cientista do Quênia, professor na Universidade de Oxford, chamado Richard Dawkins. Este homem tem dito que Deus é um delírio, que Deus, ou que a crença em Deus é um delírio, que a fé em Deus, em muitos, é resultado de uma lavagem cerebral. Foi o que a psicanálise neofreudiana começou a destacar no Ocidente a partir do século XX, precisamente a partir dos ensinos do psicanalista Pavlov. O que nós precisamos entender nesta noite, meus irmãos, tendo em vista que nós estamos comemorando mais um ano de existência desta igreja, é que nós não podemos, em momento nenhum, titubearmos quanto à existência de Deus. Eu sei que muitas vezes nós desejamos experimentar de modo substancial algo que venha se relacionar com Deus, a fim de dizermos de fato e de verdade, Deus existe. Então, em primeiro lugar, eu venho aqui te dizer que viver rompendo em fé é viver entendendo que o que nós não podemos ver, isto é Deus, o mundo espiritual, existe. É não dar ouvidos à ciência. A ciência pede fatos, a fé pede convicção sem constatação. É crer na existência de Deus sem ter a necessidade de provas, de razões, de argumentos, de justificativas racionais. Mas, em segundo lugar, vivermos rompendo em fé significa vivermos tendo a convicção que o visível veio existir a partir do invisível. Ou seja, que tudo quanto existe, visível, que nós podemos tocar, que nós podemos observar, veio a existir a partir do invisível, de Deus, que nós não podemos ver, que nós não podemos tocar, que não é passivo de observação, que não é passivo de estudo. É isto que o verso 3, em sua parte B, destaca. Se não observem comigo, parte inicial diz o seguinte: pela fé entendemos que foi o universo formado pela palavra de Deus, de maneira que o visível veio a existir das coisas que não aparecem. Primeiro ele diz, viver rompendo em fé é crermos na existência de Deus no mundo espiritual que nós não conseguimos enxergar, que nós não conseguimos tocar. É ter convicção, é termos certeza. Segundo, é vivermos tendo-nos a convicção de que tudo quanto existe, que nós podemos tocar, que nós podemos observar, que é passivo de observação, de estudo, foi feito por Deus. Tudo quanto existe foi feito por Deus. Vocês sabem que a partir do século XIX, metade do século XIX, o mundo passou a dar ouvidos a um homem chamado Charles Darwin. A teoria, vocês sabem, da evolução, do naturalismo, que sustenta a tese de que o homem é resultado de um processo evolutivo, descartando a ideia do Gênesis,
Isto é, de que todas as coisas que existem, existem porque Deus as criou. O mundo passou a dar ouvidos a esta ideia, isto é, a ideia de Darwin, quando mesmo publica a sua obra A Origem das Espécies, precisamente em 1859. O Ocidente passa a dar ouvidos à crença de que o mundo e todas as coisas, especialmente o homem, veio a existir a partir de um processo evolutivo. O texto, na parte B do verso 3 de Hebreus, capítulo 11, está dizendo a mim e a você que nós devemos viver nesta vida, tendo em vista todas essas ideias, entendendo-nos que nós não somos resultado de um processo evolutivo, que nós não viemos do macaco, coisa nenhuma, que nós viemos de um ser pessoal, pensante, racional, isto é, Deus. Nós devemos subscrever a nossa fé no que diz respeito à criação de todas as coisas aos primeiros capítulos do livro de Gênesis, isto é, Gênesis de 1 a 11. Vocês sabem que até entre os chamados protestantes, precisamente a partir do século XIX, surgiu uma tese de que o Gênesis não podia ser visto como algo literal, como algo que de fato aconteceu. Foi a chamada teologia liberal, defendida por um homem alemão chamado Schleiermacher. No século XX surgiu outra ideia, dizendo a mesma coisa, a teologia neo-ortodoxa, encabeçada por um homem chamado Karl Barth. Então, vejam que há até entre os chamados cristãos protestantes indivíduos que dizem que nós não devemos crer nos primeiros capítulos de Gênesis como sendo literais, como sendo históricos, ou seja, realidades, fatos, coisas que de fato aconteceram. Irmãos e irmãs, viver rompendo em fé, tendo em vista o mundo que nós vivemos hoje, levando em conta, em consideração o mundo que nós vivemos hoje, é vivermos entendendo que tudo quanto existe, existe porque Deus que criou. Deus é a causa de todas as causas. Deus é o causador de todas as causas existentes. Foi Deus quem fez tudo, foi Deus quem me fez, foi Deus quem te fez. Irmãos, nós precisamos dar ouvidos à linguagem de Gênesis e não à linguagem das filosofias da atualidade, que dizem que o mundo, o universo, é resultado de uma explosão. É a teoria, vocês sabem, do Big Bang. O físico britânico Stephen Hawking, falecido há alguns anos, incansavelmente dizia ao mundo, em suas entrevistas, que o universo havia surgido a partir de uma explosão, negando a existência de tudo quanto existe de um ser pessoal. Igreja Presbiteriana em Carapicuíba, primeira igreja presbiteriana, considerando os seus membros, não deixem, em momento nenhum, de dar ouvidos à voz do livro de Gênesis. É preciso, irmãos e irmãs, que nós tenhamos esta convicção, essa certeza de que tudo que há, de que tudo que existe, de que tudo que tocamos, a partir do nosso envolvimento com a natureza, é obra de Deus. João Calvino, reformador do século XVI, já dizia que a natureza é o teatro da glória de Deus. Em outras palavras, que a natureza é o reflexo da existência de Deus. Ela reflete a existência de um Criador pessoal. Talvez você, meu irmão e minha irmã, por ter ouvido, por exemplo, o filósofo brasileiro da atualidade, Leandro Carnal, que diz de modo incansável em suas entrevistas, em seu canal do YouTube, que Deus não existe, tenha por algum momento questionado a existência de Deus e, por conseguinte, questionado que tudo quanto existe veio de Deus. Nós precisamos blindar a nossa mente, blindar o nosso coração, porque estes princípios são a base da nossa fé, são o que move a nossa fé, meus irmãos. Nós não podemos, de modo nenhum, meus irmãos,
deixarmos de crer que tudo quanto existe, existe porque foi Deus que formou, que fez. No século XIII, um homem chamado Tomás de Aquino, Idade Média, fez questão de dizer que nós devemos, em observando-nos a criação, não termos dúvidas de que a mesma foi criada por Deus. Há uma necessidade hoje, midiática, por parte de alguns indivíduos que negam a existência de Deus, em dizer que tudo quanto existe, inclusive nós, são resultado do acaso. Onde está a sua fé? Onde está a sua convicção? Onde está a sua certeza? Em terceiro lugar, viver rompendo em fé significa viver entendendo que a fé é a certeza de coisas que se aguardam. Primeiro, a convicção, a certeza de que Deus existe, o que nós não podemos ver, o que nós não podemos tocar. Segundo, vivemos tendo-nos a convicção, a certeza de que tudo que nós vemos, de que tudo que nós tocamos, foi feito por Deus. E em terceiro lugar, vivemos entendendo-nos que a fé é a certeza de coisas que se aguardam. É o que diz a parte A do verso 1. A fé é a certeza de coisas que se esperam. Em outras palavras, vivermos rompendo em fé é termos convicção que uma vida melhor do que esta nos aguarda. As bem-aventuranças eternas. Eu já disse aqui em outras mensagens que nós devemos viver neste mundo entendendo-nos que uma vida por vir incomparavelmente melhor do que esta nos aguarda. É preciso, primeira igreja presbiteriana em Carapicuíba, que venhamos a viver neste mundo, entendendo-nos que as promessas de Deus com relação ao que nos aguarda, em algum momento, hão de acontecer. Observem que todos os personagens descritos no capítulo 11, Abel, Noé, Abraão, Isaac e os demais, haviam transitado pelas estradas da existência, pelas estradas da vida, movidos por esta convicção, por esta certeza, fundados, portanto, nas promessas de Deus. É não duvidarmos, é não questionarmos, é caminharmos certos, convictos, de que o que Deus nos prometeu por meio da boca dos apóstolos e dos profetas e do próprio Jesus, há de acontecer. Há de acontecer. Eu entendo que a razão que fez com que muitos irmãos nossos do passado, precisamente a partir do ano 64 da história da igreja, foi esta convicção de que uma vida por vir os aguardava. Convicção que fez com que muitos não abrissem mão da vida cristã que tinham. Eu já disse aqui, em outra mensagem, que a partir do ano 64, Nero, imperador de Roma, que assume o trono em 54, começa uma perseguição brutal contra os cristãos, que vai de 64 a 68. Muitos morrem. Vocês sabem, Paulo é morto, crucificado em um dos jardins de Roma. Pedro, decapitado em um dos jardins de Roma. Pedro é morto, crucificado. Estevão, bem antes, é morto debaixo de pedradas. Mas no período em que Nero governava Roma, muita morte, muitas mortes envolveram muitos cristãos.
Até o ano 311, perseguição, perseguição e perseguição. Homens e mulheres, servas e servas de Deus, que estavam dispostos e dispostas a morrerem porque haviam entendido que o que Deus havia dito por meio de Jesus, que haveria de abarcar cada um deles, haveria de acontecer, a vida eterna, as bem-aventuranças eternas. Vivam, meus irmãos e minhas irmãs, neste mundo, tendo esta convicção, que nada, absolutamente nada, neste mundo que faz parte desta ambiência física, corrupta, pecaminosa, é similar ao que nos aguarda. Por isso que o apóstolo Paulo diz que morrer com Cristo é incomparavelmente melhor. Incomparavelmente melhor. Essa convicção de que o melhor nos aguarda, as bem-aventuranças eternas, o céu, o novo céu, a nova terra, é o que me impulsiona, é o que me move, é o que me faz, em muitos momentos, não declinar. É óbvio que Deus, por meio do Espírito Santo, me faz não declinar por meio dessas ideias, dessa certeza nas promessas de Deus, no que diz respeito ao que me aguarda, que já estão na minha mente, na minha alma, imprimidas. Não troque as bem-aventuranças eternas por nada que venha fazer parte da sua vida na vida. E por fim, em quarto e último lugar, vivermos rompendo em fé significa vivermos entendendo que fé em Deus é confiar em Deus nos momentos mais tenebrosos da nossa existência, mais difíceis da nossa existência, mais complicados da nossa vida, mais doídos, mais achatados, mais complicados, mais atribulados, que venham fazer parte da nossa existência, é o que destacam os versos de 17 a 38. Precisamente os versos 37 e 38, que diz que neste mundo, homens, em nome da fé em Deus, foram submetidos a escárnios, açoites, foram apedrejados, provados, cerrados pelo meio, mortos a fio de espada. Jó, talvez seja o maior dentre tantos exemplos de uma fé que não foi abalada em Deus, já que a mão pesada de Deus caiu sobre os ombros da sua existência. Já que Jó passou a viver uma vida difícil, amarga, vocês sabem. Mas em nenhum momento Jó questionou a existência de Deus, em nenhum momento Jó questionou a bondade de Deus, em nenhum momento Jó questionou a misericórdia de Deus, Jó questionou a sua situação, a razão de tudo que estava permeando a sua existência. Viver rompendo em fé, primeira igreja presbiteriana em Carapicuíba, é viver confiando em Deus, crendo em Deus, nos momentos mais tenebrosos da nossa existência. Vocês sabem que, muitas vezes, nós questionamos a existência de Deus, a bondade de Deus, quando as coisas começam a apertar. Quando a vida começa a ficar difícil, complicada. Há alguns anos eu conheci uma moça que tinha o sonho de ser mãe. Todos os dias, segundo a mesma
se colocava diante de Deus e dizia: Deus, eu desejo ser mãe. Depois de alguns anos, a mesma ficou grávida. Teve, depois de 9 meses, uma menina. 2 anos depois, a menina é vítima de um acidente doméstico, cai dentro de uma bacia cheia de água e morre afogada. A partir deste momento, ela começa a questionar a existência de Deus, a bondade de Deus. Quando eu encontro com ela, depois de tudo que havia acontecido, o que eu ouço é: Deus não existe. O que existe de pessoas externando a descrença na existência de Deus, a descrença na bondade de Deus, quando a vida se torna tenebrosa, quando a existência se torna tenebrosa, quando as coisas começam a complicar, não está no gibi. É gente que condiciona a bondade de Deus, o amor de Deus, a fé em Deus, a prosperidade, ao sucesso, a vida coberta por rosas, a vida em parques de diversões. Notem que o autor da Epístola aos Hebreus, no capítulo 11, faz questão de dizer que, no passado, existiam homens e mulheres que creram na existência de Deus, mesmo vivendo uma vida amarga, tenebrosa, obscura, de perseguição e de perdas. Não permita, portanto, meus irmãos e minhas irmãs, que as circunstâncias amargas, que os momentos difíceis que surgem em sua vida e que vão surgir em sua vida, achatem, esmaguem a fé que você deve continuar tendo na bondade, na existência, na misericórdia, na providência de Deus. Vocês sabem que quando o céu escurece e quando cai chuvas fortes, o sol se torna não passivo de enxergarmos, de notarmos. Isso não significa que o sol deixou de estar onde sempre esteve. Quando as coisas começam a apertar na sua vida, quando o negócio começa a ficar difícil, não significa que Deus deixou de estar onde sempre esteve na sua vida. Homens cerrados, Isaías, presos, Jeremias, decapitados, Paulo, apedrejados, Estevão, crucificados, Pedro, tantos e tantos outros mortos pelas garras e pelos dentes dos leões. Homens e mulheres que continuaram, mesmo vivendo em momentos difíceis, dizendo ao mundo: eu sei que o meu Redentor vive. Eu concluo esta mensagem observando o verso 2, que diz o seguinte: pois pela fé os antigos obtiveram bom testemunho. E ainda faço uso do verso 6, que diz: de fato, sem fé é impossível agradar a Deus, porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que ele existe e que se torna galardoador dos que o buscam. Pela fé, os antigos, nós, que vivemos no tempo que se chama hoje, vamos, assim como os antigos, obtermos bom testemunho. É necessário crermos, atestarmos, de modo sine qua non, irrevogável, que Deus existe, diz o verso 6. Que Deus possa
em nome de Jesus, meus irmãos e minhas irmãs, fazer com que continuemos enquanto Igreja Presbiteriana em Carapicuíba, rompendo em fé. Rompa em fé. Vocês de hoje, membros desta igreja hoje, servos e servas de Deus, presentes na vida dessa igreja hoje, testemunhando ao mundo que Deus existe, que tudo quanto foi feito por Deus, e que as promessas de Deus nos aguardam, e que apesar dos momentos difíceis, tenebrosos, vocês continuam confiando, crendo em Deus. Que assim seja, em nome de Jesus. Amém. Põe-se de pé. Meu desejo é que você, meu irmão e minha irmã, rompa em fé. Rompa em fé. Deste modo, é preciso que venhamos a nos colocar diante de Deus. Eu peço que você assim o faça neste momento. Deus amado, Deus santo, que possamos viver neste mundo rompendo em fé. Que possamos viver neste mundo, Deus, caminhando, sendo-nos impulsionados por meio da fé, desta convicção, dessa certeza de que o mundo espiritual é real, de que a vida eterna, de fato, de verdade, nos aguarda. Abençoe, Deus, como o Senhor tem abençoado a primeira igreja presbiteriana em Carapicuíba. Continue sustentando como o Senhor sustentou cada membro desta igreja, no presente, no passado. Nos abençoe na direção da mesma, dando-nos poder, autoridade, para propalarmos a palavra do Senhor, em o nome de Jesus. Cerca-nos com tua graça, com a tua misericórdia, meu Pai. Nós te agradecemos, nós te bendizemos, nós te exaltamos, porque tu és Deus. Bendito seja o nome do Senhor. Amém e amém.